Então tá. Então a aula de hoje a gente vai falar sobre relatório de pesquisa. A gente até então falou em metodologias na pesquisa, né? O como fazer pesquisa, e o que é uma pesquisa científica e uma pesquisa acadêmica, mas de nada adianta a gente fazer uma pesquisa para deixar ela guardada dentro de uma gaveta, né? A pesquisa ela só faz sentido se for realmente para mudar uma situação que nos incomoda. E que, além de ser uma situação que nos incomode, provavelmente uma situação que seja um tanto quanto inusitada, até porque já vimos a importância do estado da arte, né, que é essa pesquisa que a gente faz, então, normalmente bibliográfica, né, ou de referencial, de ver tudo que já existe nessa área que a gente vai pesquisar. O que a gente vai pesquisar, então? A lacuna, o que não existe, certo? O que já existe, já está posto, não precisa ser pesquisado. Só precisa ser feito esse levantamento que a gente chama de estado da arte. Por isso a importância de fazer o estado da arte, né? Para a gente não pesquisar sobre a composição da água. A gente já sabe qual é a composição da água. Agora a gente pode pesquisar talvez alguma coisa diferente para ser feito com a água, né? Ou uma composição extra para a gente adicionar à água. Enfim, não há necessidade de fazer pesquisa do que a gente já sabe. Pessoal, vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados, por favor. Eu preparei uma apresentação, então bem curtinha também, como eu disse para vocês, sobre o que é relatório. Espero que estejam enxergando. Só um pouquinho, que eu vou ter que aprovar mais gente entrar aqui. Estão enxergando? Façam um sinalzinho, por favor. Ótimo. Sim. Então, o que é um relatório de pesquisa? O relatório nada mais é do que a gente contar o que foi feito na nossa pesquisa. Bom, então vai ter coisas que vai repetir lá do projeto? Sim, vai ter, porque não é uma coisa diferente do projeto que já foi feito. Ora, é um relatório baseado naquele projeto que a gente já realizou a pesquisa, certo? Então, antes de fazer uma pesquisa, a gente faz um projeto. A gente faz esse levantamento do estado da arte para ver o que precisa, então, ser feito, qual é a lacuna que existe no referencial. Fizemos o projeto, aplicamos a pesquisa. Depois de aplicada a pesquisa, a gente precisa, então, contar para as pessoas o que a gente fez, tá? E isso é o relatório de pesquisa. Então, esse documento que mostra como que o projeto foi feito, que dados que foram coletados, como que foram analisados, que resultados que deram. Então, o projeto deve ser retomado lá no relatório, não é um texto muito diferente. Tá? A única questão é que ele não vai ser mais uma proposta, né? Mas ele vai ser um relato de realização. E aí, muito cuidado quando fizerem suas cópias e colas lá, porque às vezes a gente faz isso, né, para o tempo verbal, porque se no projeto a gente ia fazer tal coisa, agora no relatório já foi feito, né? Então tem que ter um certo cuidado para adequação do tempo verbal aí. Que partes que tem um relatório? Bom, gente, eu coloquei aqui muito amplamente tudo que pode ter num relatório, tá? Pode ser que seja um pouquinho diferente o que apareça para vocês na hora que vocês forem fazer o relatório de vocês. Então, nós precisamos ter a identificação, né? Quem é que fez essa pesquisa, quem é que é o dono do relatório, uma introdução, uma fundamentação teórica, os objetivos, a metodologia, a análise dos dados e os resultados e algumas considerações finais. O que acontece... e as referências, né? Que nem sempre são bibliográficas, né? São referências. Podem ser de vídeo, podem ser outras referências. O que acontece é que, às vezes, nem sempre os autores optam por usar esse tipo de nomenclatura. E isso vocês estão vendo nesse artigo, que não é um relatório, mas é um artigo que está ali para a quinta semana, né? Que é colocar as partes
né, colocar os subtítulos ali, os títulos nas partes do texto, tá? Por exemplo, eu normalmente não uso fundamentação teórica. Eu gosto, acho mais simpático usar um sobrevoo teórico, alguma coisa assim, né? Conclusões, normalmente eu chego à guisa de conclusões, alguma coisa assim, eu chegando nas conclusões, né? Mas eu não uso a palavra conclusões, até porque eu acho que a gente não conclui nada. Mas aí é uma questão muito pessoal de cada um. Então, vamos ver cada parte, né? Então, identificação, o que é? Bom, aí é a capa, digamos assim, do trabalho, né? O nome da instituição, o título do trabalho de vocês. Tem alguém que está com o microfone aberto, por favor, feche. Os nomes completos do autor ou dos autores, o local e a data. Introdução. Aqui a gente vai explicar de novo o que a gente pesquisou, né? Bem semelhante à justificativa do projeto lá. A gente precisa convencer o leitor de que a pesquisa é importante, que ela tem um motivo para ter sido feita. Então, fazer um pequeno histórico dessa ideia. Contar o porquê que ela surgiu, né? Como ela surgiu, onde, e mostrar que teu trabalho precisa ser lido, merece ser lido. Então, a fundamentação teórica, tá? Ou referencial teórico, é todo esse aparato que deu suporte para a pesquisa, que ajudou a levantar lá as hipóteses, que a gente não usa hipóteses na área da educação, mas, né, a estabelecer os objetivos. Então, é importante que a gente esclareça aqui alguns conceitos importantes para lembrar o leitor. Por exemplo, se eu estou falando lá, vou voltar para aquele assunto que a gente conversou lá naquela primeira aula, né? Sobre dislexia e aprendizagem de língua estrangeira. Bom, eu preciso conceituar aqui o que é dislexia para que todo meu leitor entenda do que eu estou falando, né? Eu preciso dizer as diferentes abordagens de aprendizagem de língua estrangeira, talvez, né? Ou algumas abordagens de aprendizagem de língua estrangeira para que o meu leitor entenda o que eu estou querendo mostrar. Então, e também para que ele entenda o que eu sei sobre esse assunto e o que eu não sei, né? Então, é importante a gente problematizar algumas coisas aqui, e aqui, inclusive, a gente pode ter algum posicionamento. Objetivos. Bom, os objetivos, provavelmente a gente vai trazer eles lá do projeto, né? Então, normalmente eles aparecem em forma de itens com verbos, né? Tipo, verificar, fazer, conhecer, reconhecer, aplicar, tá? E a metodologia? Bom, há quem diga que a metodologia talvez seja uma das partes mais importantes de um relatório. E eu, particularmente, gosto de pensar que me ajuda muito se a metodologia está bem feita. A metodologia de um trabalho, ela tem que ser como uma receita de bolo, sabe? Sabem aquelas receitas que a gente pega e consegue fazer igualzinho o que está ali na receita e sai um bolo maravilhoso? Pois então, a metodologia deve ser isso, né? A gente tem que conseguir ter todos os ingredientes ali necessários, porque se eu quiser replicar, eu posso replicar essa pesquisa, tá? Claro, a não ser que tenha alguma restrição do autor dela, né? Mas no nosso caso, normalmente não há restrições. Então, essa parte vai variar muito em função do objeto de trabalho, mas normalmente especifica os seguintes aspectos. Então, a gente precisa ter ali os sujeitos, quem são, né, os informantes da pesquisa, qual é a faixa etária, o sexo, o grau de escolaridade, se são meninos, se são meninas, se são jovens, se são velhos, se são... Velhos não, desculpem, idosos, se são brasileiros, se são canadenses, quem são as pessoas? São monolíngues, são bilíngues, são disléxicos? Quem são as pessoas com quem eu estou trabalhando? E qual é o método de coleta de dados? Quais são os procedimentos, né, que eu usei para coletar os meus dados? Então, eu preciso dizer exatamente tudo o que eu fiz na minha pesquisa. Conforme uma receita de bolo mesmo, tá, gente? Depois disso, é necessário que a gente faça, então, uma análise dos dados e que apresente os resultados do que a gente já pesquisou. Eu dou umas paradinhas porque eu tenho que aprovar as entradas das pessoas ali, tá? Então,
Apresentar os dados em tabelas ou gráficos é bem importante, mas também não adianta deixar as tabelas e os gráficos lá soltos, né? Toda vez que a gente colocar uma tabela, um gráfico, uma imagem, é necessário que a gente faça uma explicação dissertativa sobre essa imagem, enfim, né? É nesse momento que a gente vai poder, então, responder a questão proposta para a pesquisa, né? É ali que vai aparecer, então, se realmente os objetivos estão sendo contemplados ou não. Então, é sempre interessante voltar nos objetivos e, se for um caso, propor uma discussão dos resultados, uma reestruturação de alguma teoria. E ali, muito importante, ó, como você muito provavelmente não vai conseguir explicar tudo que seus dados mostram, nem resolver todos os problemas teóricos e empíricos, este é o momento de apresentar para o leitor os questionamentos que ainda restam e que poderão ser investigados em futuras pesquisas, né? Dificilmente os assuntos se esgotam. E aí eu posso, sim, deixar ali, olha, para as futuras pesquisas eu vou investigar, então... a questão dos disléxicos, mas com relação ao espanhol e não ao inglês, para ver se, de repente, porque é uma língua latina, mais parecida com português, se vai fazer diferença ou não. Certo? E já quase terminando, sobre as conclusões e considerações finais, então, né, olha, como eu disse para vocês, dificilmente a gente chega a alguma conclusão definitiva, então, a palavra conclusão, né, a gente tem que usar com uma certa parcimônia. Mas aí vejam qual a linguagem que melhor se aplica para vocês. Então, dadas as particularidades e restrições de cada pesquisa, normalmente o que temos são indícios, né, ou tendências, e não conclusões. Eu posso dizer que com este público que eu estou trabalhando, aconteceu isso, isso e isso, então eu concluo que por causa deste trabalho neste público, isso aconteceu, certo? Mas eu não posso ser taxativa e dizer que todos os disléxicos do mundo que são falantes de inglês agem dessa forma. Não, mas eu posso dizer que esses disléxicos que eu estou investigando nessa faixa etária dessa determinada escola, que são lá 2, 3 crianças, tá? Que esses têm essa tendência, né? É muito complicado a gente afirmar coisas taxativas, assim, né? Então, nesse fechamento da sua pesquisa, retome os objetivos propostos na introdução, faça um breve resumo do que foi feito e apresente as suas principais conclusões ou considerações, que são consequência do que foi feito e não são coisas tiradas ao acaso, né? Óbvio que só consegue fazer um relatório de pesquisa quem de fato fez uma pesquisa. Então, eu não conseguiria propor para vocês aqui uma atividade de relatório de pesquisa se a gente não, como a gente não pôde fazer antes uma pesquisa em si, né? Só poderá existir um relatório se houve de fato uma pesquisa, senão fica um exercício muito estranho de ser feito, né? Acho até quase impossível, muito difícil. Questão das referências, né? Então, como eu tinha dado a dica para vocês lá, que podem usar alguma plataforma para ajudar vocês nas referências, o Mendeley e outras mais, né? Então, importante é a gente fazer conforme as normas da ABNT, que são as normas que nos regem no nosso trabalho científico. E terminando, gente, essa breve explicação sobre relatório de pesquisa, né? Eu já agradeço vocês aqui pela atenção e agora eu estou aberta, então, para perguntas. Fiquem bem à vontade de ligar seus microfones, quem quiser perguntar ou colocar aqui no chat alguma coisa. Sim, eu vou colocar o material, Juliana, no Moodle ali, tá? Que nem eu coloquei da outra vez. Demorou um pouquinho para eu colocar esse vídeo, porque não é tão simples assim. Tem que renderizar ele, né? Colocar lá no YouTube, aí demora um tanto e coisa e tal, mas dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais ágil. Agora eu já aprendi como é que é. Professora. Sim, Raquel. Boa noite. Ali, quando a senhora falou que a gente pode citar pesquisas futuras, eu entendi que quando a gente faz o projeto, a gente se especifica só nessa pesquisa.
Como é que a gente coloca que pode ser pesquisas futuras ali que a senhora falou? Não, eu falei assim, ó, que é no sentido de, por exemplo, o teu assunto não esgota. Ah, sim. Então, para as pesquisas futuras, tu pode tratar de tal e tal outro assunto. Tu pode deixar esse indício ali no teu trabalho. Ah, tá. De que em pesquisas futuras tu vais tratar de tal tema. Porque não cabe tudo ali. Inclusive, pode dizer o porquê, né? Sim. Tá, obrigada, professora. Nada. Pro, na verdade, eu tenho uma dúvida quanto... eu não sei se vocês têm um PC atualizado. Eu acho que algumas disciplinas no nosso curso meio que alteraram, sabe? Eu não sei se vocês têm disponível isso. Essa é uma pergunta para mim, Natália? Eu não sei se também seria com isso, com a senhora ou com a Suzana, daqui a pouco, só para a gente ver. Porque eu vi que alteraram umas disciplinas, até essa de metodologia que a gente teve agora naquele quadro não tinha, sabe? Por isso que me veio uma dúvida. Então, isso, na verdade, acho que é com a coordenação do curso, mas eu posso passar essa demanda, assim, eu realmente não sei te dizer. Tá, qualquer coisa a gente pede, acho que também para a tutora, a Suzana, né? A Suzana pode ajudar vocês também com isso. Obrigada, Pro. Nada. Mais alguma dúvida de hoje? Bem simples, né, gente? Enquanto a gente não tiver que fazer um relatório, é bem fácil, é bem simples. Difícil é na hora, aí sim, aí o bicho pega. Muito fácil. Né, Rejane? Quanto que não faça, tudo certo. O problema é na hora que começa a fazer, que aí começa realmente a surgir o problema, né? E escrever é uma arte, né? Não é bem assim para a gente escrever, né? Para se sentir inspirado. Tem dias que não flui uma linha, tem dias que tu consegue escrever lá 10 páginas, né? E é assim mesmo. E também é um exercício, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende a fazer e faz melhor. É assim mesmo. Bom, gente, voltando então à questão da Viviana, se não me engano, agora não lembro mais quem que perguntou no começo, sobre o quadro, né? Lá da outra disciplina, vamos fazer um gancho aqui para a disciplina de teorias, que eu estou usando esse livro, que é muito bom, mas que também tem uma linguagem muito específica, tá? Digamos assim, uma linguagem muito peculiar, porque ele ele está em português de Portugal, só para começar a conversa, né? E eu coloquei algumas partes ali para vocês, e eu tenho bem noção, assim, da dificuldade que às vezes essa linguagem traz aqui do autor, por isso que eu coloquei aquele primeiro vídeo lá de explicação sobre os conceitos dele, tá? E por isso que eu estou colocando também alguns outros vídeos de apoio. Na verdade, eu estou colocando os vídeos como a matéria de aula e os textos do autor, do Yves Bertrand, como material de apoio, tá? Mas sintam-se muito à vontade para ler, porque é uma rica de uma leitura mesmo. Ele traz uma coisa muito completa. E ele propõe ali algumas teorias, né? Meu áudio está cortando para todo mundo? Para mim, não. Tá, então deve ser o problema de conexão. É problema de conexão, professora. Então, se quiserem desligar suas câmeras, que talvez ajude, não sei se é mito. Né? Ajuda sim. Ajuda mesmo? Então tá. Ajuda, então, sim. Perfeito. Eu pedi para vocês fazerem um quadro lá, eu não estou com a disciplina aberta aqui, mas eu pedi para vocês fazerem um quadro colocando a teoria, os elementos estruturantes, alguns autores, e acho que era mais ou menos isso, acho que era um quadro com 3, 4 itens. Se alguém está com ele aberto aí, me ajude. Eram 4 Marta? itens. Marta? Sim. Oi, Maria Laura. Estás me ouvindo, Maria Laura? Tudo bom? Tudo bem. Marta, eu vou te pedir, ver se tem pessoas querendo entrar na aula e estão esperando a tua licença. Não está aparecendo para mim aqui, Maria Laura. Se aparecer, fica me... O pessoal do Polo Pelotas. Quem sabe manda de novo esse link. Porque realmente não está aparecendo.
Porque quando as pessoas vão entrar aqui no Meet, ele fica fazendo um bip, 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 uma campainha para mim. E realmente não tem. E fica aparecendo uma caixinha, não tem nada acontecendo aqui. Boa Tá, noite. então tá. Desculpa. Professora, olha, deixa eu só te perguntar. É porque eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: tem eu e mais pelo menos 3 colegas aqui do curso de capacitação inclusiva. Então, a gente recebeu esse e-mail da live, por isso que a gente perguntou de que seria a live. A gente está assistindo, a gente realmente não está entendendo nada. Então, eu acho que tem algum erro aí na hora de cadastrar o e-mail. A gente está esperando para ver se era alguma coisa do trabalho que tem que ser entregue do final do curso de capacitação inclusiva. Aí fui de novo no e-mail que tem o link, e tem pelo menos 40 e-mails do pessoal do Instituto Federal de Rondônia. A senhora está lecionando alguma disciplina lá para capacitação inclusiva? Então eu acho que é isso que está acontecendo, porque eu estou discutindo com meus colegas no WhatsApp, perguntando, gente, vocês estão entendendo alguma coisa? E já começou. E o link apareceu pra gente aqui, e tem pelo menos 40 pessoas cadastradas, e aí assim, vou esperar. A Suzana, você também é do curso de capacitação de educação inclusiva? Eu sou, e eu sou do IFRO também. Então, professora, então acho que aconteceu algum erro, porque tem um monte de pessoa tentando entrar e não está cadastrada. E eu fui olhar no e-mail, tem 43 e-mails do IFRO. Aí a gente está pensando assim, gente, o que está acontecendo? A gente perdeu a primeira aula. Poxa então, vida, realmente não sei te dizer. Porque é do IFRO Sul. IFSul, Instituto Federal do Sul Rio Grande. Marta, eu estou recebendo aqui da tutora de Pelotas, da Nicole Gamino. Ela que mandou essa dúvida se era da pedagogia à distância, que não está conseguindo. Suzana. Nossa, muito estranho. Deixa eu tentar mandar o link de novo. Tá, então essa live não é. Então o pessoal que é do IFRO pode sair, né? Porque tá todo mundo esperando para ver. Então tá. Eu vou avisar então para o coordenador da UAB que me ligou, tá? Que é esse o problema, então. Não sei, gente, mistérios da internet, né? Não sei. Eu mandei o link para aqueles e-mails que as tutoras me mandaram. E é o link que está lá. Tá, eu vou tirar minha câmera aqui e coisa. Tá, mas Maria Laura, eu te mandei ali, viu, para tu mandar pro pessoal o link de novo. Enfim, coisas para a gente anotar no caderninho e dar risada depois, né? Porque sei como é que essas coisas vão acontecendo, mas olha, faz parte. Voltando aqui então, gente. Não, a gente não vai fazer relatório, tá? Voltando então para o quadro aquele. Então, o que eu pedi lá no quadro? Que vocês ouvissem os vídeos ali, e essa tarefa do quadro ela vai se estender para a semana que vem também, tá? Que no final vocês vão ter um quadro com 5 teorias. Então vai ficar bem interessante. Mas são 2 quadros separados, um para essa semana e outro para outra semana. Então, com o nome da teoria, então aí vocês vão botar ali, teoria espiritualista, bem simples mesmo, bem sucinto, né? Elementos estruturantes. Quais são os elementos? Fala do quê? Vai falar de valores espirituais, fala mais da metafísica, da transcendência, essa coisa toda. Bom, acho que eu botei alguns autores ali também, não lembro, né? Então vocês podem citar lá os autores que o texto traz para vocês, vai ser o Henderson, Capra, Jung e outros mais lá, né? E que fonte que tem, da onde que tem, não lembro se foi isso que eu pedi também, acho que sim. Então, vem da metafísica, da filosofia oriental, do budismo, do taoísmo, tá? Então, colocar bem sucinto mesmo, assim, o trabalho maior é o de leitura e o de estudo ali, porque a tarefa para entregar em si é muito sucinta, é um quadrinho que vai ter, se tiver 5 linhas em cada espaço, é muito. Tá bem? E depois, na outra semana, eu vou pedir de mais 3 teorias. E também vou tentar dispor para vocês o vídeo, que fica mais fácil a compreensão, e o texto. Ô, prof. Fala, Liette. Então, para essa vez, o quadro são... Tá falhando, não te ouvi.
Quantas Repete. teorias para essa vez o quadro? São 2 teorias que eu pedi, espiritualistas Tá. e personalistas. Tá lá. Isso, tá, Tá. bom. Obrigado, prof. Tá? Mais alguma dúvida? Então, gente, eu vou encerrando por aqui, né? Lamentável que tenha dado esse erro aí com os colegas lá. Oi, Viviana? O relatório, esse de pesquisa, é para fazer ele só o relatório ou fazer o projeto todo? Colocar os objetivos, todos os... Nem uma coisa nem outra. Tá? Não vamos fazer o projeto. Eu só pedi para vocês o estado da arte. A única parte que foi pedida do projeto é o estado da arte, até porque chegou a mim que vocês já tinham feito um projeto antes, em outra disciplina, então não há o porquê repetir. Tá? Lembrando que o estado da arte é isso, é fazer esse levantamento, 3, 4 autores e ver o que falta, então, quais são as lacunas, né? Mas ver o que já existe de produção sobre este tema, tá? 2 laudas lá, 2 folhas, 2 folhas. E é isso, essa é a tarefa para o dia 21. Não existe tarefa de relatório. Tá bem? Eu só estou explanando o que é um relatório para vocês ficarem com essa matéria dada. Ok. Explicadinho, prof. Tá? Mas Tudo qualquer tranquilo. dúvida que vocês tenham, vocês podem sempre me perguntar de novo, não tem problema. Às vezes eu demoro quase 24 horas para responder, mas eu respondo, gente. Tem gente que é um pouquinho mais ansiosa que eu, que demora lá umas 2, 3 horas, já fica meio desesperado, mas calma, né? Eu vou responder. Marta, Oi. Marta, Oi, Maria Laura. desculpa te interromper. Tu pergunta se o pessoal de Pelotas tá aí na aula? Pessoal de Pelotas, Campos eles Pelotas. estão te ouvindo. Vamos ver. Não estás me ouvindo? Então, sim, Eu. inclusive os colegas. Raquel Estão? está. Eu tô. Tem pelo menos uma pessoa de Pelotas. Tá, A tutora também Nicole está. tá aí. Tá, é que... tá bom. Tá? E é isso, então, gente, por hoje. Vamos encerrando aqui. Em seguida, eu já posto lá, então, o material para vocês. Posto esse vídeo de hoje. Aí pode ouvir depois o começo o vídeo todo lá no AVA. Certo, gente? Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. E a gente se vê por aí. Tchauzinho. Tchau, prof. Tchau, Tchau, colega. Tá. Tchau, colegas. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Boa noite para vocês também. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau.